Nosso estudo sobre a oração, hoje começaremos a analisar de forma mais específica a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a qual se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, a qual todos nós conhecemos. Hoje nós estudaremos especificamente apenas o início do versículo 9, o qual diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Antes que nós possamos nos aprofundar no que devemos pedir a Deus, em como devemos pedir a Deus, o Senhor Jesus ele faz questão de especificar como nós devemos olhar para Deus, como nós devemos ver ao Senhor Deus na oração. Veja que há tantos títulos para Deus em sua palavra. O Senhor é chamado de o nosso Deus, do Senhor dos Exércitos, do Deus Altíssimo. Tantos nomes são dados a Deus em sua palavra que expressam a sua glória. Mas o Senhor Jesus diz que quando nós vamos orar, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus é o nosso Pai. Porque é justamente isso que nos possibilita orar. Se Deus não fosse nosso Pai, Ele não ouviria as nossas orações. Se Deus não fosse o nosso Pai, Ele não ia ter essa disposição em nos atender. Ele não ia ter o desejo de realmente saber as nossas necessidades, saber aquilo que passa no nosso coração, nos ouvir e realmente conceder aquilo que nós clamamos a Ele. Veja que o Senhor Jesus, Ele especifica que nós devemos chamar a Deus de Pai. Nós devemos ter essa consciência de que o Senhor Deus é o nosso Pai. Veja que isso está intimamente ligado à doutrina da aliança, ao fato que nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus e Deus, que é o nosso Deus, Ele é também o nosso Pai. Que relacionamento íntimo, irmãos, nós temos para com o nosso Deus. É tão maravilhosa essa doutrina, esse ensino de que Deus é o nosso Pai, que João ele ficou maravilhado quando ele escreve a primeira carta de João, no capítulo 3, ele inicia dizendo: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso é algo que deve nos impressionar também, irmãos. O fato de sabermos que aquele que reina sobre todas as coisas, aquele que tem o poder de nos ouvir, independente de onde estejamos, Ele é o nosso Pai. Veja que relacionamento maravilhoso nós temos com Deus. E é tendo isso em mente, isso é que deve nos levar à oração. É o fato de querermos nos relacionar com aquele que é o nosso Pai. Isso deve motivar os nossos corações a orarmos cada vez mais. Isso deve fazer com que, como vimos semana passada, busquemos a Deus não simplesmente para pedir, não simplesmente para que os nossos desejos do nosso coração sejam atendidos, mas para que a gente possa ter um relacionamento íntimo com aquele que é não somente o nosso Deus, mas também o nosso Pai. Em toda a Bíblia, Deus se revela dessa forma para conosco. Deus ele criou Adão à sua imagem, conforme a sua semelhança, e dentre outras coisas, ser imagem e semelhança de Deus significa que nós somos filhos de Deus. Quando Deus ele foi tirar o seu povo Israel do Egito, ele falou para Faraó, ele mandou Moisés dizer a Faraó: Deixa Israel ir, o meu povo, porque Israel é o meu primogênito. O Senhor sempre nos trata como seus filhos. O Salmo de número 103 fala que o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades, mas como um pai. Ele nos trata como filhos. Em toda a Bíblia nos é trazida essa mensagem gloriosa de que nós somos filhos de Deus. Davi ele recebeu essa promessa de Deus, de que o filho dele seria adotado por Deus, de que Deus ia se relacionar com ele como seu filho. E assim nós também, como fazendo parte dessa aliança maravilhosa que Deus fez com o seu povo, nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, onde nós podemos dizer que nós somos seus filhos. Só que é interessante, irmãos, porque nenhuma palavra está à toa na Bíblia. E veja que Jesus ele nos ensina a chamar Deus de Pai nosso que estais no céu. Veja que Jesus ele ensinou para a gente olhar para Deus com intimidade, porque Ele é o nosso Pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus também nos chama a olhar para Deus com reverência, porque Ele está no céu.
Perceba que o relacionamento que nós temos que ter com o nosso Deus é um relacionamento onde nós não nos aproveitamos da intimidade que temos com Ele para desonrá-lo. Pelo contrário, em cada instante nós devemos saber que Deus é o nosso Pai, mas que Ele está no céu, que Ele é o Altíssimo, aquele que está sentado no alto e sublime trono nos céus, onde Ele enche e preenche todas as coisas com a sua glória, onde Ele é o Deus Todo-Poderoso, onde Ele está assentado no céu. Veja que esse Deus é glorioso, esse Deus que nós temos intimidade, que nós podemos chamar de Pai, Ele é também o Senhor do universo, aquele que governa todas as coisas, aquele que nós devemos buscar, sabendo que Ele é nosso Pai e que tem poder para nos socorrer. Veja, é porque Deus está no céu, ou seja, do mesmo jeito que Ele é próximo a nós, que Ele é íntimo a nós, ao mesmo tempo Ele é tão superior a nós, que Ele está no céu. Perceba que de forma nenhuma nós devemos diminuir a grandeza do nosso Deus, que o fato dele ser nosso Pai não diminui nem um pouco a sua glória e que a nossa relação com Ele deve respeitar a sua grandeza. Que tudo que já aprendemos a respeito de que Deus é, que isso possa nos levar a vê-lo com a glória que Ele merece e que seja vista quando nós o contemplamos em oração, quando nós buscamos a face de Deus, que nós possamos ver esse Deus glorioso, que isso possa trazer confiança ao nosso coração quando nós formos orar, que isso possa trazer temor e tremor ao nosso coração quando nós formos orar, mas que não percamos de vista também a intimidade que temos com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Fantástico, irmãos, nós podemos parar para pensar que Deus é o nosso Pai que está nos céus. Por outro lado, veja que Ele não é apenas meu Pai, Ele não é apenas seu Pai, mas Ele é o Pai nosso. Se nós analisarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensina, nós veremos que todos os pedidos estão no plural. Ou seja, quando eu e você, a gente vai se achegar a esse Deus que é nosso Pai, a esse Deus que é celestial, que Ele está nos céus, nós devemos não somente pedir por nós não devemos apenas lembrar das nossas necessidades, mas nós também devemos buscar a Deus em favor dos nossos irmãos. O fato dele ser nosso Pai significa que nós devemos lembrar dos seus outros filhos quando nós oramos. O fato de nós sabermos que nós passamos por necessidades e que precisamos de Deus para supri-las, leve também a nossa memória às outras pessoas que também precisam que Deus atue em suas vidas. Perceba, irmãos, que nós como igreja, nós somos um só corpo. Se Deus é nosso Pai, isso significa que nós fazemos parte da sua família. E na família de Deus nós não somos filhos únicos dele. Pelo contrário, somos filhos entre muitos e muitos irmãos. E isso deve estar em nosso coração quando nós clamamos ao nosso Deus. Muitas vezes clamamos a Deus na solidão. Muitas vezes clamamos a Deus em um momento em que nos sentimos muito sós. Mas isso não deve fazer com que nós nos esqueçamos dos nossos irmãos. Isso não deve fazer com que nós nos esqueçamos de buscar a Deus em favor de outros. Pelo contrário, desde o início da oração, o Senhor Jesus nos ensina a sairmos, a nos libertarmos desse espírito egoísta que naturalmente está no nosso coração. O Senhor Jesus nos ensina a orar pelo Pai Nosso, para que nós possamos nos lembrar, em primeiro lugar, que nós somos filhos por adoção. É porque Jesus é o Filho de Deus que nós podemos também nos tornar filho de Deus pela fé, crendo em seu sacrifício salvador na cruz. E que esse sacrifício não foi feito apenas em nosso favor, não foi apenas para nos tornar filhos de Deus, mas para tornar tantos outros filhos de Deus. E veja, assim nós devemos buscar o Senhor como igreja. Nunca nós devemos estar individualmente diante do nosso Deus. Quando nós oramos em secreto, quando nós oramos onde estamos a sós com Deus, ainda assim nós devemos trazer para perto de Deus toda a igreja, todo o seu povo. Não devemos buscar a Deus apenas em nosso favor. As necessidades dos outros também devem ser buscadas. Perceba, irmãos, que a oração é um reconhecimento de que Deus é o nosso Deus e nós o amamos, mas que nós também amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. E se assim nós fazemos, isso significa que nós iremos buscar a Deus em favor deles. Significa que nossas orações, como aprendemos, é para que nós possamos nos relacionar melhor com Deus, que Deus é a nossa recompensa, mas que nós possamos buscar isso também em favor de outros. Assim nós iremos cumprir a lei.
Quando nós oramos, irmãos, de forma verdadeira, nós cumprimos a lei. Nós estamos demonstrando amor ao nosso Deus e amor ao nosso próximo, por quem também nós oramos. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos nos lembrar dos nossos irmãos em orações, principalmente nesse momento tão difícil, onde tantas pessoas estão passando necessidades, estão com suas rendas diminuídas. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos também buscar a Deus para que Ele abençoe os nossos irmãos. E que isso possa aumentar o amor que nós temos uns pelos outros. Que o fato de nós orarmos uns pelos outros, isso faça com que nós nos relacionemos melhor uns com os outros. Porque se eu tenho coragem, se eu tenho vontade, se eu tenho a intenção de elevar o nome de vocês a Deus em oração, isso significa também que eu devo me relacionar com vocês dessa forma, sabendo que vocês também são filhos de Deus, sabendo que nós somos irmãos e que isso possa aumentar o amor entre nós. Veja que a palavra de Deus diz que nós devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos, que dirá o quanto que nós devemos orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, aqueles que congregam conosco, aqueles que fazem parte da família de Deus ao redor de toda a terra. Que assim seja, irmãos, que nós possamos orar a Deus, o nosso Pai, sabendo que temos intimidade com Ele, sabendo que Ele está no céu e por isso Ele é grande, Ele é poderoso, Ele está elevado acima de nós e que nós temos toda uma família, que essa família possa estar junta, se não fisicamente, como nesse momento não podemos estar reunidos, mas que possamos estar juntos em oração. Amém.